Eu sou José Apolônio Souto, conhecido também como Zezé da Caixa d'Água. Eu nasci na cidade de Coronel Fabriciano, propriamente dito no Amaro Lanari, né? Hoje na divisa entre Ipatinga e Coronel Fabriciano. Sou filho de Ipatinga, conheço a história de Ipatinga, saí logo aos meus 17 anos e 6 meses para servir as Forças Armadas, onde permaneci durante 30 anos e depois retornei para Ipatinga. Gente, eu sou a pastora Branca e nasci em Ipatinga. Então eu sou essa pessoa que nasci num lar de pessoas muito simples, pessoas muito humildes, mas eu aprendi uma coisa dentro da minha casa, caráter. Meus pais, mesmo simples e humildes, eles me ensinaram a ter caráter. E isso eu guardo até hoje. O meu chamado, ele se deu desde os meus 5 anos de idade, porque eu sou o primeiro integrante, né, convocado e que aceitei a Jesus no meio da minha família. Foi por meu intermédio que o Evangelho chegou na minha família. A minha história, desde lá dos meus 5 anos de idade, eu já estava me preparando para ser sacristão. Eu seria um sacristão, já tinha feito a Eucaristia, já estava me preparando para estar exatamente atuando dentro da Igreja Católica, mas com a função, né, de o sacristão. Quando as pessoas olhavam para mim, que eu era criança, a frase que eu mais ouvia era essa menina não vai servir para nada. E eu alimentei isso dentro de mim por algum tempo, até eu encontrar com Jesus. E quando eu encontrei com Jesus, Jesus foi a razão de eu mudar a minha vida, razão de me dar uma identidade, porque até então eu não tinha uma identidade formada. Eu era o que as pessoas falavam que eu era. Então, se as pessoas me taxassem pejorativamente, era aquilo que eu acreditava. Mas quando eu encontrei o Senhor deu um rumo, uma direção para a minha vida. Quando eu fui crescendo, os meus 15, 12, 17 anos, eu já estava atuando na igreja evangélica. Desde os meus 7 anos de idade, já estava atuando dentro da igreja, com participação nas orquestras, nas bandas e também na pregação do Evangelho. Aí, não mais na religião antiga dos meus pais, mas agora dentro de um novo segmento, dentro de um aprendizado, não é? Dentro do segmento que eles chamam hoje de segmento evangélico. A minha mãe foi a pessoa que me formou. Não só me gerou, emprestou o ventre dela para eu ser gerada. A minha mãe me formou. Assim, a minha mãe tinha um caráter muito ilibado, era uma pessoa muito do céu. E a razão, primeiro Deus, e a segunda razão de estar na posição que eu estou, é porque alguém investiu em mim. Alguém tem que acreditar em você. E a minha mãe sempre acreditou que Deus faria alguma coisa na minha vida. O projeto já estava lá no céu. Deus já tinha um plano, mas alguém tinha que investir aqui. E minha mãe investiu. E qual foi o nível desse investimento? O nível desse investimento foi oração, foi jejum, foi busca e acreditar que Deus transforma pessoas. Sempre ardeu no meu coração a vontade de conhecer os povos e de viver o Evangelho no meio dos povos. A razão pela qual eu escolhi entrar para as Forças Armadas sem conhecer nada de Forças Armadas, que o meu desejo ardia sempre no meu coração, que eu deveria estar conhecendo os povos. E como eu era de uma família menos favorecida financeiramente e também com um estudo limitado, eu decidi escrever para uma unidade, nesse caso para a Marinha de Guerra, para o comandante da Marinha de Guerra do Brasil, dizendo que eu era brasileiro, que eu tinha um desejo ardente de conhecer o mundo. E aí eu recebi a resposta da minha carta,
que eu escrevi, recebi todas as instruções, os livros, como eu deveria estudar. Eu sendo morador de Ipatinga, interior de Minas, onde nunca ouvi falar de navio, nunca tinha visto um navio, recebi então essa resposta às instruções, eu me preparei, fui aprovado e ali eu iniciei então uma escala de oportunidade de evangelizar, não somente no Brasil, mas também no exterior, onde eu tive também essa chama ardendo no meu coração, nas cidades e diversos países, na África, depois pela Europa fora, a parte sempre superior da Europa, entre Portugal, entre a Espanha, entre a França, entre a Itália. Então eu comecei a passar por esses países. O país de fora onde eu preguei pela primeira vez na Europa foi Portugal. Eu tenho as minhas informações, tenho coisas gravadas, eu pregando em Portugal. Depois voltei também para a América do Sul, fiz toda a América do Sul, todos os países da América do Sul eu passei por eles, também vivendo a pregação, o levar do Evangelho para as outras nações, para os outros povos. E esse lado meu, namorava muito e não pensava assim, eu vou casar. Nunca pensei, vou casar. Porque minha vida era uma curtição, minha vida era baladas. Então eu falava, para que casar? Para que ter compromisso, comprometimento? Então, não passava isso na minha vida, vou casar. Mas quando eu converti, aquela pauta ficou para trás. E aí veio uma necessidade. Aquela vida de pecado, ela ficou para trás. E agora eu tinha que ter alguém do meu lado. Aí veio, no decorrer de toda a minha vida, eu já com a vida pronta, a vida já estabilizada e com a consciência de que tenho um chamado, vivia o chamado e estava sendo arremessado no meio das nações, nesse caso, né? Aí, o que me veio? Aí me veio a necessidade e a vontade de me atirar mais e mais vivendo este evangelho. E na época eu fui traumatizado na sequência administrativa do lar, e aonde houve uma ruptura, posso falar assim, e aí que surge na minha vida a minha esposa, a pastora Branca, não é? Ela surge e sem conhecê-la, sem ter um mínimo de informação sobre ela, e foi o motivo pelo qual nós não tivemos assim aquele galanteio que hoje vocês chamam de namoro, né, de namorar. E quando eu conheci o pastor, foi uma escolha de Deus para a minha vida. Eu não poderia ter outra pessoa sem ser ele. Não poderia ter casado com outro homem sem ser ele. O pastor foi aquela junção assim de plano de Deus para a minha vida. E eu fui também aquela junção de plano de Deus para a vida dele. Quando eu conheci o pastor, ele estava assim, despedaçado. Pensa assim num homem despedaçado. E pensa numa pessoa que o mundo despedaçou. Eu. Então juntou um mundo que acabou comigo e um mundo que tentou acabar com ele. Só que ele tinha aceitado Jesus muito criança. E eu estava conhecendo Jesus agora. Aí junta uma pessoa que está conhecendo Jesus agora com a pessoa que nasceu praticamente dentro da igreja, viveu uma vida toda de santidade, toda certinha. O pastor é todo certinho. Ele todo certinho, eu toda bagunçada. Entendeu? Aquela pessoa toda bagunçada, pensa na pessoa bagunçada. Aí essa pessoa bagunçada encontra com esse homem certinho. E aí quando eu o conheci... Eu, em 21 dias, a conheci. Chamei logo imediatamente com a pergunta crucial, se você quer casar comigo. Estava eu orando e ela também orando. De um lado, porque ela era nova convertida, isso aí era, depois vocês poderão ouvir isso dela, não é? Ela procurando de Deus, porque ela não queria, não gostaria de namorar, ela gostaria de casar.
motivo pelo qual eu não sabia, mas perguntei para ela se ela queria casar comigo. Não perguntei se ela queria namorar. Nunca a vi nem mais magra, nem mais gorda. Simplesmente tive uma informação pela minha irmã, uma irmã minha que é Junicélia, dizendo para mim que ela tinha uma colega. E aí eu não sabia, colega, quem era a colega. E quando eu fiz a pergunta para ela, que se ela queria casar comigo, foi a partir daí que veio agora a aproximação e o conhecimento de quem era a minha esposa futura, que seria a pastora Branca. Mas antes de conhecê-lo, Deus falou assim, eu tenho um grande projeto na sua vida e eu vou colocar alguém na sua vida que vai te ajudar a chegar aonde o propósito que eu tenho para você. Foi quando eu conheci o pastor. Eu olhei para ele e falei assim, nada a ver. Esse homem não tem nada a ver comigo, gente. Ele é muito assim, militar, certinho, organizado. Eu toda bagunçada, desorganizada, falante, falava pelos cotovelos. E ele, assim, certinho, conversava com moderação, as conversas todas medidas. Então, e Deus nos uniu. E eu fiz a pergunta e fui embora. Viajei, depois de eu viajar, 21 dias depois eu cheguei para receber a resposta dela, se ela queria ou não. Ela deu a resposta e disse que queria. Quando ela me disse que queria, eu viajei de novo, fui embora em viagens profissionais, fiquei mais ou menos 7 meses fora do país, vivendo fora, e quando eu retorno, foi para realizar o casamento, que é esse ato maravilhoso da minha vida. Deus uniu o propósito. Pega uma pessoa de família diferente, cultura diferente, tudo diferente. Aí Deus fala assim, vou juntar isso aqui que vai dar certo. Porque eu penso assim, que Deus também tem um senso de humor, né? Ele junta pessoas assim, bem diferentes, e fica olhando assim, isso aqui vai dar uma química tremenda. Porque eu tenho um propósito nisso tudo. Um completa o outro, não tem como. Você está entendendo? A minha, eu sou meio assim, palhaçona, brinco demais e ele é sério demais. Eu sou falante e ele é assim. Então, Deus juntou. Mas o que mais me impressionou de tudo isso aí é o amor que nós dois temos e o temor que nós dois temos pelo Senhor. O temor do Senhor veio assim na nossa vida, sabe? Eu temo demais a Deus. Eu não brinco com Deus. Deus é sério, Deus é santo, Deus é poderoso. E eu converti e saí de onde eu saí com essa convicção, porque eu falei assim, se um dia eu aceitar Jesus, vai ser para valer, não vai ter volta. E se eu aceitar Jesus, não vai ser para brincar, porque eu não aceito isso. Com Deus, ou você é 100% Deus, ou você não é nada. A irmã Naná, ela foi a grande colaboradora para que eu juntasse, estivesse com meus irmãos, né, assentado à mesa, para poder saber o que iríamos fazer. Porque a irmã Naná cedeu a sua casa, era ela já uma fundadora do ciclo de oração nas Assembleias de Deus, ela era uma figura, uma figura de grande influência e também participação nos ciclos de oração, que eram as irmãs de oração, e ela cedeu então a sua casa, muito preocupada com o que poderia acontecer, o que as pessoas poderiam pensar a respeito de nós estando reunindo para um momento especial na casa dela, que não era igreja, não era uma igreja, era reuniões de oração. O motivo pelo qual eu tive que assentar com meus irmãos e saber de que maneira eles poderiam colaborar
naquele trabalho de oração que tinha toda sexta-feira, chamado a Tarde da Vitória. Era a Tarde da Vitória, não era a Tarde da Bênção, não era sexta-feira da Bênção, nada disso, era a Tarde da Vitória. E que reunia-se muitas pessoas na casa da irmã Naná. Quando começou a enchia a cozinha, enchia o terraço, enchia a despensa, do lado de fora, os carros começaram a parar, ali na rua, onde houve muitas vezes colaboração, muitas vezes havia colaboração da Polícia Civil, da polícia que ia lá e organizava os carros para poder parar, porque não dava de tantas pessoas que chegavam na casa da irmã Naná. Então a irmã Naná, irmão Zé, o meu pai e os meus irmãos, eram eles os participantes, onde Deus curava, Deus libertava, Deus revelava, e as pessoas toda sexta-feira dirigiam-se para a casa da irmã Naná, Rua Varginha, número 346, era esse o endereço que nós reuníamos. Primeiro os irmãos, todos os meus irmãos, os filhos de irmã Naná, todos criados na igreja, todos com uma função, específicas, inclusive como modelo na área musical. Os meus irmãos cantando, os meus irmãos tocando, os meus irmãos servindo as igrejas. E quando eu chego junto com eles, aí nós criamos um potencial. Mesmo sem saber que estávamos criando esse potencial, foi logo notório isso, que aqui nós tínhamos Grupo Gota, eles tinham Grupo Gotas aqui, depois eles teve Cristo e a Solução, depois eles tiveram outra banda, El Paso, aqui em Minas. Eu estive no Rio de Janeiro desde o ano de 1970, desde o ano de 1970, estava eu criando no Rio de Janeiro uma banda chamada Louvores e Súplicas. Então, o maior ministério de uma mulher não é pegar uma mala e sair viajando pelas nações e pregando. Se essa mulher, ela não constrói um legado com seus filhos. E hoje está uma inversão, As mulheres acham que para elas ser topzera, elas têm que estar. Não, a minha mãe foi uma mulher topzera dentro de casa. Minha mãe foi uma mulher topzera, numa máquina costurando, cuidando de mim e do meu pai. E o maior investimento que a minha mãe fez na vida foi me entregar para o Senhor. Pegar a minha vida, que Deus gerou dentro dela, e falar assim: Deus, eu estou agora te entregando alguém transformado. Porque eu fiz um investimento duro na vida dela. Investimento de oração, de jejum, de lágrima, de choro, de deixar tantas coisas para trás. Minha mãe deixou emprego bom, de ser assalariada, de aposentar nova, para cuidar de mim. Vocês acreditam? Naquela época, minha mãe abriu mão. E a minha mãe abriu mão de ter aposentado nova, de ter um emprego, de trabalhar na prefeitura da minha cidade na época, isso há quantos anos atrás? E ter, entre aspas, uma vida tranquila, porque a minha mãe disse para Deus assim: eu quero ter uma filha, eu quero que o Senhor me dê uma filha. E Deus me presenteou com a minha mãe, presenteou minha mãe com a minha vida, e minha mãe investiu com força total sobre tudo que eu tenho para falar da minha mãe, uma guerreira. Que se o mundo tivesse mais mulheres igual a ela, mulheres que temem a Deus e que entendem que filho são flechas. Ela partiu há 3 anos, a flecha está aqui, está sendo lançada, está sendo polida. E todos os dias Deus tira da aljava, dá uma polida, dá uma limpada, lança, coloca na aljava de novo e fala: espera. Coloca na aljava de novo e fala assim: fica aqui um tempo para te recarregar. Então é isso. Veja bem, a
A organização missionária, evangelizadora, gerenciadora de almas, é o nome oficial da Igreja Ômega hoje, que veio como Igreja Evangélica Projeto Ômega. Ela não existia, não era a ideia criar a igreja ou fundar a igreja. Estava eu fazendo o seminário teológico na primeira igreja batista da Pavuna, e lá foi pedido um programa, um trabalho específico sobre missiologia. E fazendo o trabalho de missiologia, o que era preciso, como fazer para alcançar as pessoas, apresentar as ideias que os alunos tinham. Foram feitos vários trabalhos. Esses trabalhos daqueles alunos, destacou-se 2 trabalhos. Um trabalho que eu fiz e o outro trabalho que um outro pastor fez. Então, o reitor e o professor de missiologia chegou, pegou aquele trabalho e já disse: aqui está pronto um trabalho que pode ser aplicado em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, está pronto. Em 1997, eu recebi a minha baixa veio. Eu fui orar a Deus para poder saber para onde eu deveria ir, porque estava sendo livre do serviço militar e não podia parar, porque desde a minha infância, eu já vivia o anseio do evangelismo, o anseio da missão, entendeu? E aí eu não podia parar. E eu fui perguntar a Deus em oração. Eu orei durante 7 dias, fui ao monte durante 7 dias orando para saber de Deus para onde eu deveria ir. Uma vez que eu já conhecia a Europa, diversos países da Europa, conhecia diversos países da América do Sul, pelos quais, e na África, a África setentrional, uma África que muitas pessoas não conhecem, desde lá do Cabo das Tormentas, lá na ponta da África até o extremo da África, lá Pretória, Abidjan, Conakry, diversos países, eu passando na extensão da África, e eu pensava onde é que eu poderia estar servindo, estar pregando o Evangelho. Então, preste bem atenção nesse detalhe. Eu orando a Deus para onde eu iria, que eu tinha já as minhas pretensões. Uma vez que eu conhecia muitos pastores na Europa, na Inglaterra, em Portland, eu tinha John Gardner, que foi um pastor da Missão Bay, lá em Portland, na Inglaterra. Eu tinha aqui na América do Sul, no Chile, aqui também a missão batista, e onde a missionária Lindinalva Caldas tinha o desejo de criar uma casa de atendimento às crianças menos favorecidas, de situação de rua e tudo, e o meu coração voltou para esses 2 pontos. E aí a minha esposa, já pastora Branca, também começou a comprar roupas quentes, muitas roupas quentes para o ambiente gelado, nesse caso. E aí, pensando nisso, lá o início da Cordilheira dos Andes ali e tal, o Chile, região fria, Inglaterra muito fria, isso muito agradava a pastora Branca, minha esposa, E me agradava também. Aí, resultado com isso, eu volto para a nossa cidade. Deus falou para mim, me mostrou em visão, usou profetas dizendo que eu deveria voltar para a minha cidade, que tem um povo, havia naquele tempo um povo que já me esperava. Começar o Projeto Ômega foi um desafio de Deus. É o maior desafio da minha vida ainda. Vocês não estão entendendo. O maior desafio da minha vida, gente, não tem outro. Chama Igreja Projeto Ômega. O maior desafio. Por quê? É algo que Deus confiou a nós. E quando nós começamos, eu não tinha noção nenhuma, porque tudo na minha vida foi muito precoce. Eu aceito Jesus, 3 meses que eu aceito Jesus, eu estou pregando tudo quanto é igreja. Pregando como? Eu não conheço Bíblia, não conheço nada. Eu pregava, o que é que você pregava? Eu pregava que Jesus salva, liberta, batiza, nos leva para o céu, e as pessoas vinham, muita gente aceitando Jesus, pessoas batizadas com o Espírito Santo.
Aí chega a hora que eu tenho que sair do Rio de Janeiro e voltar para Ipatinga para começar algo novo. E aí, no caso da igreja, organização missionária, que é hoje, que é Projeto Ômega, ficou como Projeto Ômega, Igreja Projeto Ômega, porque ela veio de um projeto cujo nome é Ômega. Então, esse projeto, ele enfrentou lá atrás dificuldades. Quais foram as dificuldades? Porque eu pregava, a banda Louvores e Súplica pregava em diversas igrejas, não importando qual que era a sua denominação ou a sua estrutura eclesiástica, administração eclesiástica, e muitas vezes dentro de uma igreja da qual eu era residente com a banda Louvores e Súplicas, nós desviávamos um pouco da visão que eles tinham como denominação, aonde a banda estava. Mas nós pregávamos igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja batista, igrejas assembleia, igreja Deus e Amor, e todas as igrejas que nos convidávamos, nós íamos. E nós fazíamos muitas vezes as campanhas sociais, levando cestas básicas, levando remédios, levando roupas e calçados, levando bíblias, entendeu? Sem estar preocupado com o nome e com a taxa daquela igreja. Essa dificuldade foi uma que muito me chamou a atenção durante todo o meu percurso dos trabalhos que eu fiz com essa banda Louvores e Súplicas, que a gente fazia, nós tínhamos um carimbo, colocava aquele carimbo assim, olha, Projeto Ômega. Por que colocava Projeto Ômega? Porque era um projeto de atendimento às pessoas e que não tínhamos o costume e nem tampouco aquele caráter de ficar preso. Porque hoje é igreja, metodista, igreja adventista, igreja... Nós não tínhamos isso, não estava isso no contexto, das ações e das atividades da banda Louvores e Súplicas com o Projeto Ômega. Como instituição, exatamente como instituição. O que aconteceu nisso aqui? Isto foi o que levou não ter o nome de simplesmente Igreja. Aí veio o quê? Igreja Projeto Ômega, porque veio do projeto feito dentro da faculdade, que não tinha na minha cabeça que jamais o projeto seria uma igreja. Quando foi analisado o nome, por que esse projeto missionário que tivesse como funcionar em qualquer igreja, independente da sua organização eclesiástica, que este projeto funcionasse sem bater, de encontro os conceitos doutrinários. Foi aí que veio o nome Ômega, que significa organização missionária, evangelizadora, gerenciadora de almas. Esta letra Ômega, dentro do conceito da existência da Igreja Ômega, significa a sua organização, o seu propósito, veja só, e as suas ações no meio da sociedade, tanto com a aplicação da teologia, chamada teologia pública, quanto também o conceito da reunião dos seus membros. Porque os membros da igreja, nesse caso, a Projeto Ômega, esses membros, eles não são presos a dogmas. Então, é uma igreja dentro da visão atual do que precisa ser feito e mostrado. Se você tem um conceito presbiteriano, tem um conceito batista, tem um conceito metodista e assembleiano, você, dentro dessa organização eclesiástica, no caso que é a Igreja Ômega, você é encaixado perfeitamente, entendeu? Então, as dificuldades que eu tive foi as pessoas compreenderem isso. E que, graças a Deus, hoje nós existimos como igreja. De onde veio
veio através do trabalho missionário, do trabalho de missiologia, que é hoje a organização missionária. Desde o ano de 1997, que o Projeto Ômega se despontou como esta igreja, uma igreja modelo que possa conduzir esses 3 pilares aqui, que falando sobre evangelismo e apoio social, louvor e adoração, e depois a aplicação da teologia pública, a manutenção doutrinária da igreja. São os 3 degraus que compõem lá no original, lá no início, como é que se formou a logo. Hoje que nós temos a logo, né, que é uma letra aí que todo mundo sabe, né? E aí quando nós encontramos lá em Apocalipse dizendo eu sou o alfa e o ômega, quando o anjo fala para João, né? Eu sou o princípio e o fim, né? O primeiro e o derradeiro. A igreja, ela entra no milênio agora vivendo como o corpo de Cristo na terra. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E a organização missionária, ela é esse corpo de Cristo atuante na atualidade, crescendo cada vez mais, hoje com propósitos e projetos para se expandir de forma, creio eu, de forma surpreendente para aqueles que verem a respeito ou quiserem viver junto ao Projeto Ômega. Nesse caso, nós temos a congregação hoje em Contagem, não é? Que é a mais antiga, que começou ali com 19 pessoas, não é? Lá atrás já há 14 anos, mais de 14 anos já, lá em Contagem. E temos também uma em Timóteo, que fez esse ano agora, 12 anos já de existência também. E se é simetria ou assimetria, eu não sei. Eu só sei explicar que nós começamos, o Projeto Ômega começou numa mesa com 17 pessoas reunidas, que eram os meus irmãos, eu, minha esposa, minhas cunhadas e sobrinhos meus. Começaram a mesa reunidos em número de 17 pessoas. E fomos para a Contagem. Em Contagem começou com 19 pessoas. Fomos para Timóteo. Em Timóteo começou com 17 pessoas. Então nós temos aqui algo que é muito parecido, não é, em matéria de formação das igrejas Projeto Ômega. Não é nada sacado. Eu entendo e vejo até aqui que é a direção de Deus através das ações do Espírito Santo e que faz com que o Projeto Ômega existe. E hoje nós já tivemos Projeto Ômega em Uberlândia, já tivemos Projeto Ômega em bairros de Ipatinga, já tivemos Projeto Ômega em muitos lugares. E hoje firmou-se até agora Projeto Ômega sede, hoje, administrativamente falando, 2 congregações. E eu disse, Deus, eu não dou conta disso não. Começar uma igreja? Como? Eu corri tanto, vocês não têm ideia. Como eu corri desse chamado. Eu não corria de pregar fora, eu não corria de orar, eu não corria de ir para monte, não corria de fazer jejum, mas para a igreja. Aí saí, eu falei, Deus, aí não, o Senhor pegou pesado. Se eu colocar uma obra nas nossas mãos, eu via que o pastor tinha condição, mas eu não. Aí passou o tempo, eu fui vivendo e tinha dia que eu sentava assim na minha casa, eu chorava e falava assim, Deus, o que o Senhor fez com a minha vida? O que o Senhor fez comigo? Eu não tenho volta. Eu entrei no negócio que agora não tem como voltar atrás. Fazer o quê? Agora eu tenho que continuar, eu não posso parar. Quando eu olhei, centenas de vidas já dependiam da gente. Aí eu comecei a ver as pessoas serem transformadas, pessoas serem libertas. Deus pegando os improváveis como eu, pessoas que passavam na rua, que estavam na rua comigo. Gente, vocês têm ideia de pessoas que me pegou bêbada na rua, drogada na rua, e me tirou
do meio das drogas lá, pessoas que drogavam junto comigo, vocês têm ideia? Hoje são minhas ovelhas. Vocês têm ideia disso? Pessoas que usavam droga comigo, passavam sexta, sábado, domingo, tudo usando droga e bebendo. Hoje as pessoas são minhas ovelhas. Aí eu olhei e falei, nossa, isso é muito louco. Isso é muito louco. Como que você vai entender Deus? Como que você vai entender planos e projetos de Deus? Como que você vai entender um Deus que olha as coisas loucas e desprezíveis desse mundo, mas o Senhor valoriza ela? Como você vai entender um Deus que pega um homem lá do monturo, tira ele do lixo e assenta ele no meio dos príncipes? Porque quando a Bíblia fala que nós sentamos junto com os príncipes para mim são santos que estão na casa de Deus, são aqueles que Deus escolhe para estar ao nosso lado, junto de nós. E Deus fez isso, me tirou, me colocou de frente a uma igreja. Hoje eu sei que eu não fiz nada. Nesse tempo eu ainda não fiz nada. Por mais que as pessoas falem assim, você fez muito, eu falo com Deus assim, Deus, eu tenho tanto para fazer, eu quero gastar a minha vida e me desgastar totalmente para o Senhor. Se você fizesse para mim assim, uma pergunta, qual a última coisa que a senhora queria fazer na vida? Eu ia falar para você, não é ter uma mansão, não é ter os melhores carros, não é morar nos melhores lugares. Eu quero gastar minha vida servindo Jesus. Eu quero gastar minha vida no Projeto Ômega. Eu quero gastar minha vida com meus irmãos. Eles são minha família. Vocês estão entendendo que eu abri mão quando Deus me faz uma pergunta assim, você quer filhos ou você quer ministério? Olha que pergunta difícil. Eu no meio de uma cruzada evangelística pregando, 2h da manhã, eu, filha única, louca para ter um monte de menino. Aí 2h da manhã eu terminei de pregar numa cruzada no sul de Minas, sentada numa mesa com um pastor, que era o nosso advogado na época, um homem inteligentíssimo. E 2h da manhã, nós sentados, sentindo aquela glória de Deus, aquele impacto de Deus assim, porque onde Deus está, Ele vem com impacto, vem com glória, vem com presença. E aí Deus fala assim para mim, eu já tinha um enxoval de criança pronto. Vocês não estão entendendo, a vontade de ser mãe era tanta que eu tinha um enxoval de criança pronto. Aí Deus vem e fala comigo assim, filha, você tem que fazer uma escolha. Aí eu pensei, o que Deus vai falar? Deus disse assim, escolhe filhos ou ministérios. Aí eu disse assim, eu pensei dentro de mim, eu vou te responder depois, Senhor. Mas quem me fez a pergunta queria uma resposta imediata. E eu disse para Deus assim, ministério. Pensa assim, você abrir mão do seu maior sonho na terra, que é ser mãe, para você ter ministério, para você cuidar de outras pessoas, que hoje te amam, amanhã te odeiam, que hoje elas estão com você, mas amanhã não estão com você, que hoje elas te acham o máximo, mas amanhã você não é nada para elas. Mas eu disse, Deus, eu quero ministério. Aí Deus disse assim, falaste bem. Se você dissesse para mim que queria filhos, eu te daria filhos. Mas como você escolheu o ministério, eu fecho sua madre agora. Vocês têm ideia do que é isso? Eu fecho sua madre agora e tu nunca será mãe. Mas tu terá muitos filhos espirituais. Mas só que aquilo não me consolava. Eu falei para Deus que eu queria filho, que eu queria ministério. Porque eu sabia que se eu escolhesse ministério,
eu estava agradando a Deus. Vocês têm noção disso? Eu estava agradando a Deus. Eu abri mão de um sonho meu para mim viver o sonho de Deus. Aí você pergunta assim, e hoje, que passaram-se 35 anos, que eu vou fazer agora em maio, 35 anos que eu casei. E hoje, eu disse assim, Deus, como que o Senhor é soberano? Se eu tivesse filhos, eu não teria condição de fazer o que eu faço. Porque eu não acho que uma mulher tem que largar os filhos para cuidar de ministério e terceirizar o cuidado dos filhos para outras pessoas. Uma mulher, quando ela tem filhos, ela faz a obra, ela prega, ela viaja, mas a prioridade dela não é isso, a prioridade dela são os filhos. Os filhos são herança do Senhor. E se Deus te deu filhos, é porque Ele quer um investimento ali, ó, seu na vida dos filhos, de oração, de lágrima, de jejum, de buscar, ainda mais esse mundo que nós estamos hoje, de valores tão invertidos. Uma mulher tem que ser mãe, gente. Aí hoje você pergunta, e se Deus te perguntasse isso hoje, agora, depois de tanto tempo que passou, qual seria a sua resposta? Eu falaria com Deus agora, de novo, ministério. E daqui 15 anos eu falaria de novo, ministério. E depois eu diria ministério, porque quando eu chegar no céu, eu vou olhar para todas as pessoas que eu fui instrumento de Deus aqui na terra para levá-las até Jesus. Porque o meu objetivo é levar pessoas para o céu. É levar pessoas para Jesus. Eu não tenho outro objetivo na vida. Então eu falaria 1000 vezes, Jesus, ministério. Ministério, ministério, ministério. E foi assim que começou o Projeto Ômega. E foi tão desafiador. Porque nós começamos desacreditados demais. Sabe, quando você... Eu voltei para minha cidade, eu sou de Patinga. Morei um tempo no Rio, quando você volta, eu não saí como Noemi. Noemi saiu de baixo assim, né? Eu saí de Patinga assim, no auge, vocês estão entendendo? Da minha vida. Porque eu não era ninguém. Aí, quando eu falo no auge, gente, por favor, não entendam mal. Eu saí de Patinga porque eu era um lixo para Ipatinga. Eu era um lixo. Quando eu falo auge, é o que Deus faz na sua vida. Deus te tira ali daquele monturo, te projeta. Então Deus me projetou no mundo espiritual. Não tinha como negar isso. A transformação que Jesus fez na minha vida, me tirar de drogas. Gente, vocês têm ideia que a esquina ali do Projeto Ômega, da igreja Projeto Ômega, era o lugar que eu ficava drogada? Que ali a esquina onde está a igreja era o lugar que eu caía bêbada, ficava uma noite toda bêbada, vomitada ali. Aí hoje tem uma igreja. Quem é pastor da igreja? Eu. No lugar que os taxistas me pegavam, me levavam para minha casa, me deixavam lá. Na porta da minha mãe acordava de manhã, eu estou lá deitada, bêbada, sem saber quem me levou, onde eu estava. Então começamos assim, Projeto Ômega. E aonde Deus abriu a igreja, Avenida Macapá, bairro Veneza, meu bairro, aonde as pessoas me conheceram. Porque aonde foi o lugar da minha vergonha, do meu sofrimento, das pessoas não acreditarem em mim, Jesus me leva de novo para lá e fala assim, agora eu não trago uma branca bêbada, drogada, eu trago uma mulher restaurada pelo poder do meu Espírito, porque eu tenho poder de fazer isso. E aí começa a igreja e eu começo a crescer junto com a igreja. Eu estou crescendo junto com a igreja, vocês estão entendendo? Cada passo que a igreja dá,
É um passo que eu estou crescendo. Crescimento assim, ó. Eu e a igreja. Deus não pegou uma pessoa letrada, capacitada, não. Deus pegou alguém que... Eu voltei para Ipatinga, aí eu volto para Ipatinga, missionária, eu era missionária branca na época. Missionária branca. Aí volto, abro uma igreja e todo mundo... kkkk, essa igreja não vai dar nada. Vai durar 6 meses. Esse povo quer ganhar dinheiro. Igreja para mim nunca foi dinheiro. Igreja para mim nunca foi bens. Eu sou pastora há 25 anos. Eu não tenho uma casa que eu comprei. Eu não tenho casa. Eu moro na casa que era da minha mãe. Então o ministério para mim não é dinheiro. Igreja para mim não é eu tirar ofertas e pegar dízimo e oferta dos outros, não. Igreja para mim é um negócio de Deus, que eu tenho que administrar com seriedade, que eu tenho que administrar segundo o padrão de Deus, por isso que eu tenho muito temor. Eu não posso fazer do jeito que eu quero, eu tenho que fazer segundo o padrão do céu. Deus tem um padrão e eu tenho que seguir o padrão do céu. Então começamos a igreja, e a igreja hoje tem 25 anos. E Deus disse assim, muitas pessoas que não acreditam em vocês vai estar debaixo da sepultura. Olha que coisa forte que Deus fala. Eles não vão ver o que eu vou fazer na vida de vocês. Os críticos não vão ver, eu disse Deus, isso é... Como? Aí eu comecei a ver Deus fazer pá, pá, pá. Isso foi me dando muito temor. Eu comecei a ver a igreja crescer, crescer. E nós temos agora tantos desafios pela frente que vocês vão ver depois. E se eu viver, se Jesus me chamar hoje, eu vou para o céu com uma convicção. Eu fiz a tua vontade. Vocês estão entendendo? Eu vou para o céu hoje e eu vou falar, Deus, eu fiz a tua vontade. Porque eu não vivo mais para mim. Eu nunca tirei um mês de férias. Eu tiro minhas férias. Eu vivo para as pessoas. Com todas as minhas falhas, eu erro tanto, falho tanto. Tenho tanto defeito, não sou perfeita, mas eu sirvo um Deus que é perfeito. Nós construímos uma igreja em 6 meses, gente, num terreno que não é nosso. Terreno alugado. Pensa numa pessoa que andou na Macapá fazendo campanha meia-noite, gente. Eu pegava um povo doido, porque aquele povo do projeto é doido. Esse povo ômega é muito doido. Eu pegava aquele povo e nós íamos andando assim nas avenidas do bairro Veneza e terminávamos ali na Macapá. Eu falava, gente, cada um traz uma pedra. Aí você imagina assim, 80, 100 pessoas de madrugada carregando uma pedra e eles assim, seguindo um comando, porque eu recebia igual eu recebo os comandos de Deus, vocês estão entendendo? Forte. Eu recebo os comandos de Deus e eu passo e as pessoas recebem aquilo que eu recebo de Deus. E eu dizia assim, vamos pegar essas pedras, vamos começar a orar às 11 horas e meia-noite a gente termina. Mas nós vamos fazer o quê, pastora? Nós vamos colocar a pedra aqui, ó. Aí ficava aquele monte de pedra assim, perto de um terreno vazio. Aí nós íamos orando. Aí, quando terminou a campanha, a igreja que nós estávamos, que era na frente do terreno, não cabia mais as pessoas. Aí eu olhei Deus. Aí Deus falou assim, vocês vão ter que ter coragem. Eu falei assim, fazer o quê? Vocês têm que arranjar um lugar. Eu olhei para o meu marido, o lugar que nós tínhamos colocado as pedras agora estava vago, um lugar vazio. Eu falei assim, amor, vamos construir igreja aqui? Ele falou, mas o terreno não é nosso. Eu falei, mas vamos construir. Construímos uma igreja em 6 meses. Gastamos 750 mil.
Vocês têm ideia? Naquela época, gastar 750 mil de som e estrutura. Loucos. Aí, justamente no lugar que nós fazíamos a campanha e colocávamos a pedra, hoje está lá a Igreja de Projeto Ômega. Vocês estão entendendo? Depois, Deus falava assim, sai 3 horas da manhã, junta o povo e vai orar na Macapá e no bairro Veneza. Eu saía, marcava, pensava assim, vai umas 10 pessoas, marcar oração 3 horas da manhã, dar volta no quarteirão. Isso é pra doido. Quando eu chegava, a igreja toda lá, todo mundo lá. Aí eu falava assim, gente, esse povo é muito doido. Deus, eu sou doida. Eu sou doida. Pode contar com a minha doideira, eu vou. Aí, e começamos a orar. E agora, vocês vão entender daqui a pouco esses desafios. O Projeto Ômega hoje é um referencial, já há mais de 25 anos na cidade, a qual ele tem a sua base, né? É a sua base principal administrativa. Administrativamente falando, a sua base está na cidade de Ipatinga, mas para ele chegar até aqui, houve momentos em que pessoas pensavam que o Projeto Ômega seria apenas mais uma igreja que iria surgir ou que tinha surgido na cidade. Nós temos diversos slogans, quando o primeiro slogan da igreja foi uma igreja viva para o Deus vivo, e não uma igreja viva para um Deus vivo. Não, é uma igreja viva para o Deus vivo. Esse foi o primeiro slogan da igreja. Depois veio uma igreja com propósito. Aí depois veio um lugar de gente feliz, que é um slogan hoje da Igreja Projeto Ômega. Isso faz a diferença, porque a igreja ela tem apresentado o seu trabalho voltado para a comunhão, para a assistência, para o apoio às diversas pessoas que entram na igreja e dela não sai. E aí nós começamos a ver aquele sonho de Deus assim, que projeto, né? Era um projeto. Começar a crescer. E até que chegou o momento que tinha que expandir. E esse momento foi também desafiador. Mas um momento que está chegando agora é o momento mais desafiador da minha vida. Porque agora a exigência de Deus está sendo muito grande. Deus está exigindo de nós algo que eu deito assim e falo assim, uau, como que eu vou fazer tudo isso, Senhor? Como? Eu vou tirar recursos de onde? Eu vou captar tudo que eu preciso para essa nova fase que o céu nos mandou ir. Mas aí eu lembro de uma coisa. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Então, quem começou, ele está já nos dando direção. Chegou um momento agora que é tudo ou nada. A igreja, ela precisa de admitir e trabalhar sobre o seu crescimento, que não pode ser um crescimento mongoloide, vou usar esse termo, não pode ser um crescimento irresponsável, precisa de ser um crescimento já aplicando a qualidade das pessoas que estão corroborando ou estão sendo incluídas nesse crescimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que Deus quer extrair algo forte de você, Ele te leva assim num limite de exaustão e te leva num limite assim, que parece assim que você não tem mais força nenhuma. Foi o que eu vivi nesses ano passado para cá.
parecia que não tem mais força nenhuma, mas quando eu cheguei assim, nesse limite, eu não tenho mais força nenhuma, é que Deus veio e falou assim, é agora vocês vão partir para o novo, agora vocês vão viver o que vocês nunca viveram. E tem aí muitos desafios pela frente. Muita coisa linda para acontecer, muita coisa linda. Os projetos do Senhor, não é nosso, gente, nunca. Aqui, nunca é sobre nós, é sempre sobre Deus. Que já estamos agora caminhando para um avanço, para um Senhor avanço, que é a expansão da igreja em outros estados, em outras cidades. A partir daí, eu posso até dizer que até aqui nós navegamos. Navegar é de barco, navegar pode ser de canoa, navegar pode ser pelos rios, navegar pode ser pelos oceanos, pode ser pelos lagos, pode ser, entendeu? Pelas águas. Mas agora temos recebido a voz do Senhor dizendo, preparem-se para voar. Então voar é mais rápido, voar é mais abrangente e nós estamos preparando para isso. Eu creio que muito em breve nós já estamos trabalhando hoje para que a Igreja Ômega possa e passe a ser, não é, o referencial mundial. Assim como ela é uma referência local hoje, nós também estaremos avançando já para outras partes, não é, do nosso planeta, não é, aonde que se as portas se abrirem, certamente nós estaremos avançando para lá. Nós estamos aqui para executar. Então, eu estou aqui com uma equipe maravilhosa, um time maravilhoso de pastores, de ovelhas, de colaboradores, e, gente, de diáconos, de obreiros, de mídia, de louvor, de todo mundo. Pensa assim, no povo do céu que Deus nos deu. E agora nós vamos partir para uma nova etapa, uma nova jornada. E eu não sei se depois de tudo que vai acontecer agora, que vocês vão ver, se Deus vai querer algo mais de mim, ou se Deus vai falar assim, cumpriu o que eu quis de você na terra, vem ficar comigo. Aí sim, eu vou falar como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora estou aguardando a coroa que o justo juiz dará não só a mim, mas para todos aqueles que gastaram sua vida para Deus aqui nessa terra. Então, hoje, para mim, hoje, corre dentro de mim como uma sensação de, eu vou dizer uma palavra, talvez seja um orgulho. Não é bem um orgulho, é mais do que um orgulho. É algo que deixa transparecer em mim de que eu estou alcançando, ou eu alcancei, nós do Projeto Ômegas, administradores, pastores, membros, temos alcançado aquilo que nos foi confiado um dia, que é alcançar as vidas, cuidar das vidas, dirigir as vidas, conviver com as vidas, em busca sempre de melhorias, de crescimento e convivência espiritual, onde a qualidade da igreja, ela floresce a cada vez que você escuta uma pessoa falando de que sentem-se bem e estão no lugar certo, que é o papel da igreja, é o papel de todas as igrejas fazer com que as pessoas sintam-se bem no seio dessa igreja, ou como uma comunidade social, onde existem várias camadas ou várias classes, todas as pessoas possam sentir-se bem. Isso faz bem a mim e me transmite um carimbo. Esse carimbo é: você alcançou
o seu propósito. Você tem vivido os resultados de um propósito que foi confiado a você e você está repassando para as pessoas. Nós estamos construindo vidas, cuidando de vidas, convivendo com essas pessoas e vivendo o melhor para esse tempo, sonhando e caminhando rumo, ou seja, voando, rumo a um novo tempo onde a igreja será vista como o agente interador, onde busca as pessoas e traz para um ponto e junto vamos conviver até a presença do Altíssimo, quando Ele determinar que tudo será findado aqui na terra. Esse time que nós nos tornamos, essa família que nós nos tornamos, essa família maravilhosa. E quando eu vejo os projetos de Deus, como Deus colocou nas mãos de Noé, nas mãos de Davi. Davi tinha um sonho de construir uma casa para Deus, mas Deus fala assim, não vai ser você, é seu filho. Mas ele pega o que ele tem, os investimentos dele de guerra, que ele viveu tudo, e deposita tudo para ajudar a construção. É isso que eu acredito que vocês vão ser. Vocês vão receber essa planta de Deus, que Deus está nos dando, e vocês vão vir junto conosco. E quando vocês olharem, vocês vão falar assim, eu faço parte desse legado. Isso aqui tem minha mão, isso aqui eu estou junto. Louvor junto, Ministério de Homens, Mulheres, MIPO, todo mundo junto, adolescentes, jovens, todo mundo junto, porque nós somos uma família, nós somos a família Ômega, nós somos assim, sonhos do fruto de Deus. Nós somos um lugar de gente feliz. E quando nós olharmos para tudo que Deus vai fazer, você vai falar assim, eita, eu faço parte disso. Deus me inseriu nesse projeto. Olha que coisa linda, você ser inserido num projeto de Deus. Pensa nos contemporâneos de Noé, se eles tivessem participado de todo aquele projeto de Deus, da construção, se eles tivessem acreditado no que Deus deu para Noé na construção da arca, eles podiam sair do dilúvio e falar, caramba, eu fiz parte disso aí. Mas não, eles não quiseram. Mas diferente dessa geração de Noé, vocês são uma geração que acreditam no que Deus tem para fazer, porque nós vamos viver grandes coisas juntos. Para todos que fazem parte deste complexo, é um complexo administrativo, é um complexo ordenado pelo Senhor Jesus para que fizéssemos discípulos. É o que a igreja tem feito, discípulos, até o dia de hoje, continuará fazendo discípulos. Há necessidade de que todos os componentes, todos os que pertencem ao Projeto Ômega, tanto na área de lideranças, quanto na área também do pastoreio, quanto na área da convivência, é necessário que todos continuem brilhando conforme vocês têm brilhado até aqui, conforme a Igreja Projeto Ômega tem brilhado e vivido como a luz que o Senhor diz, não é? Vós sois luz, a luz do mundo. A igreja com seus componentes, com seu trabalho, com seu papel na atualidade, nos dias atuais e nos dias vindouros, é preciso que todos esses elementos, esses componentes da igreja, cada vez mais caminhem convictos de que o seu trabalho não será ou não é vão no Senhor. E há uma proposta de um momento quando todas as coisas se findarão. Todavia, nós continuaremos caminhando e vivendo o melhor de Deus. E a cada manhã, a cada amanhecer, nós devemos de estar juntos buscando alguém que possa estar conosco na presença de Deus. E aí tem o nosso grande slogan deste ano, que é vivendo um amanhecer com Deus. Muito breve é um novo dia, muito breve será um novo tempo,
muito em breve nós viveremos aquilo que estará trazendo como o ápice das realizações na Terra. E o projeto Ômega, a Igreja Ômega, é um projeto de Deus na Terra, cujo desempenho tem sido maravilhoso, magnífico, e você faz parte de toda essa estrutura como colaborador, como o ser existente que pode afirmar: eu sou Projeto Ômega, um projeto de Deus para o tempo que vivemos e o tempo futuro que está chegando aqui. Nós vamos viver grandes coisas juntos. O que Deus vai fazer e fez, agora vai ser potencializado o tempo, porque nós vamos viver um tempo novo, nós vamos viver o amanhecer de Deus. E que Deus gere nos corações de vocês grandes coisas, porque eu conto com a ajuda de vocês. Porque quando formos arrebatados, a igreja arrebatada, cessando os seus trabalhos na terra, você poderá dizer: eu sou parte integrante deste grande projeto de Deus, voltar para os seus braços e trazer consigo outras vidas para o braço do Senhor, com o qual nós viveremos eternamente. Está escrito: de eternidade a eternidade. A mensagem que eu deixo para a juventude é que eles leiam a Bíblia Sagrada, segue os conselhos dela, porque ela é o livro que nos leva ao céu. É o caminho que nós temos de ir para o céu. E Deus ama muito a juventude da igreja do Projeto Ômega. E que eles sejam fiéis até o fim. Não desanime. Corra, porque preste Jesus está voltando para buscar a tua igreja querida. Esta é a mensagem que eu deixo para vocês, que vocês ficam firmes, não desanimem. Deixo então a mensagem para vocês. Sejam firmes e constantes no Senhor, não desanimem. E vou deixar o Salmo 103. Ó, bendiz, ó minha alma, o Senhor, e nunca se esqueça dos teus benefícios.